Vamos lá, Show do Esporte está de volta e como a gente prometeu na semana passada, tem mais tempo técnico com Dorival Júnior. Entre os assuntos, o treinador lamentou a ausência de dribles no futebol brasileiro e falou sobre James Rodrigues e Lucas Moura. Será que eles ficam? Vamos ver. O Brasil continua a ter grandes jogadores, senão eles não estariam espalhados pelos melhores times do mundo. E nós temos jogadores espalhados pelos melhores times do mundo. E a gente continua a não ter títulos há 20 anos. E vamos a 24. Isso não significa que a gente precisa reciclar? O treinador brasileiro precisa melhorar, Dorival? Os nossos profissionais foram avaliados ao longo de todos esses anos justamente em razão dessa impaciência que foi gerada e que foi fazendo com que se triturasse a todo momento. Eu saí de muitos clubes, Elia, com percentuais de 70% de aproveitamento, 68%, 62%, ganhando uma, duas competições e de repente na terceira tendo uma oscilação, um fato natural, sabe por quê? Entre uma e outra nós sempre perdemos muitos jogadores. Você acha que no final do ano agora o São Paulo não venderá alguns jogadores? Será que a nossa reposição será à altura? Com certeza nós seremos cobrados pelos resultados da Copa do Brasil, porém a nossa equipe será a mesma do ano seguinte, ou nós teremos que mudar essa equipe? Nós estamos evoluindo muito ali, muito. Por isso que eu estranho às vezes quando as pessoas falam, o Dorival é um paizão, tal. Eu falo, o paizão até o primeiro ponto. Por quê? Porque depois disso você tem que ter conteúdo para apresentar, senão o jogador, ele é o primeiro a perceber que você não tem nada, que você não entrega nada e que os resultados não vão aparecer e passa a desconfiar, e quando ele passa a desconfiar do seu trabalho, aí pode ter certeza que não vai andar mesmo. Então por isso que às vezes eu questiono muito o trabalho do profissional brasileiro. Eu sempre, não que eu tenha defendido, porque quando eu era atleta eu já percebia isso. E eu falava a alguns diretores que eu tinha talvez um contato um pouco maior, eu falava que não fizessem o que a grande maioria fazia na ocasião. Com 2 derrotas dentro de um campeonato paulista, com 2 derrotas dentro de um campeonato brasileiro, mandarem embora um profissional. Porque aquilo era um fato natural. Era normal a gente, de repente, ter uma pequena oscilação para daqui a pouco, mas que o cara tinha, ele apresentava coisas boas para a gente, nós confiávamos no trabalho da pessoa e era questão de tempo, um acerto. O que está acontecendo com o jogador brasileiro? Que deixou de fintar, que deixou de driblar, que deixou de ter a jogada genial, que deixou de ter o improviso, aquele momento decisivo, aquela jogada que ninguém espera. Hoje os nossos times trabalham bola muito bem, porém o jogador está mais covarde, o Dorival? Não sei, ou se ele foi tolhido na formação, eu não sei se ele deixou de executar algumas coisas que ele gostaria, eu não sei se no primeiro momento nós treinadores bloqueamos toda e qualquer reação que ele tenha. Eu só sei que nós estamos perdendo a finta, coisa que sempre foi o forte das nossas equipes, a infiltração. Nós só queremos jogar por trás das linhas, sempre pegando bolas, fazendo com que elas cheguem do lado e de repente aproximando encontram para uma tabela, mas o 1 contra 1 não existe, inexiste no futebol brasileiro, coisa que nós sempre desequilibramos. O futebol brasileiro desequilibrava mundialmente porque seus jogadores eram fantásticos no 1 para 1. O Lucas é muito diferente e por ele ser muito diferente, ele é muito requisitado. É sonho ou realidade imaginar que o São Paulo vai poder contar com ele o ano que vem, Dorival? Olha, eu acredito muito que isso possa acontecer. Primeiro pela maneira como o Lucas tem se comportado, pelo que ele representa ao clube, pela troca que ele teve com o torcedor, e isso nas palavras dele, não ditas por mim nesse momento. Eu acredito muito. E o principal, que o São Paulo volte a ter não apenas um Lucas, mas voltemos a ter jogadores desse nível.
O Rames é uma decepção pelo fato de não ter atingido tão rapidamente aquele nível que você imaginou que ele pudesse atingir? Não, Dorival? longe disso. E pelo contrário, ele ainda vai fazer muita coisa aqui dentro. Ele tem qualidade e capacidade suficiente. Tem nos mostrado no dia a dia, com trabalhos, que ele está buscando uma evolução. Ele vem melhorando gradativamente a cada momento que ele esteja em campo. A gente sente uma evolução, um crescimento, e eu não tenho dúvidas que o Rames será muito importante ainda. Torço para que ele se sinta bem, se sinta confortável e esteja gostando de estar nesse ambiente do São Paulo. De volta ao túnel do tempo, Dorival, você no Santos, fazendo um trabalho incrível no Santos, e tinha um menino que era talentosíssimo, mas que difícil de trabalhar, difícil de ajustar. E a própria vida do Neymar, ela mostra exatamente essa dificuldade, porque ele tem 31 anos, joga muita bola, mas jamais foi eleito o melhor do mundo. E mesmo jogando muito, e mesmo você sabendo que ele é dos mais talentosos jogadores que apareceram na história do futebol. Faltou um puxão de orelha a mais seu em relação a ele ou não? Olha, eu acho assim, é interessante, mas naquele momento ele não merecia nem um puxão de orelha. O que nós tivemos foi o episódio final. Aí sim, porque o Neymar ele se entregava e muito em treinamento, ele era profissional extremo, e eu sempre ficarei na torcida para que ele alcance esse objetivo, que para ele seria muito importante. Você se vê no São Paulo até quando, Dorival? Eu tenho contrato até 31 do ano que vem, 31/12 do ano que vem. Você apontaria o São Paulo como um semi ou finalista de uma Copa do Brasil no início dessa competição? Não apoiaria, não apontaria, mas é um mata-mata, né, Dorival? É diferente. Eu não aponto o São Paulo, por exemplo, entre os 4 do Campeonato Brasileiro, e não apontava, né? Exatamente. Então é para você ver que o futebol é muito dinâmico, Elia. Não temos uma receita, não sabemos se a melhor equipe ela prevalecerá. A tendência é que sim, que isso aconteça, desde que organizada. Eu sempre acreditei numa colocação muito interessante que eu ouvi, não me lembro de quem. Um time pequeno organizado, ele se torna um time médio. Um time médio organizado, ele se torna um time grande. E um grande organizado, ele se torna um time quase imbatível. E eu confio muito nisso. Por quê? Porque eu acho que a organização, ela comanda tudo o que possa se desenvolver no entorno do seu clube. O que eu vejo é que o futebol, ele é equilibrado, ele vai te levar a grandes resultados. E se você não perder a organização dentro de uma partida, a tendência da sua equipe poder alcançar o resultado que você deseja, ele aumenta muito. Maravilha! Ótimo papo com o nosso Dorival